Eu já tive, por exemplo, na época de líder de jovens, porque hoje eu tenho meu ministério de pastor, e, enfim, desde processo de conversão até pastor, tenho 25 anos de igreja. Uma média de 20 anos aí de pastor. E teve um tempo em que eu era líder de jovens. Eu liderava uma média aí de, sei lá, uma média de 1.800 jovens, mais ou menos. Então, já teve momentos em que eu liderei um estado, já teve momento que eu liderei uma região, já teve momento que eu liderei uma igreja de jovens. E uma das coisas que eu acho muito legal, e na época foi um cara que ajudou muito, foi ter conhecido o Lucinho Barreto. Uhum. O Lucinho é um cara de uma igreja batista e que ele rompia com todos os arquétipos da igreja a que as pessoas estavam acostumadas na época, né? E aí o que acontece? A Lagoinha, inclusive, ficou muito conhecida por causa dele, por causa do André, o André Valadão, o Lucinho, enfim, a Ana Paula Valadão, a família lá Valadão. Né? E o Lucinho, ele fazia muitas loucuras, né? E ele traz um lema dizendo assim, seja louco por Jesus, né? E, enfim, aí esse é o ministério dele. Agora, olhando para um ponto de vista do mundo, quando a gente vai para a Bíblia, o que Jesus fala, certa oração que ele está fazendo ao Pai? Ele diz assim, Pai, esse mundo é um mundo, eu não sei exatamente como está o texto, tá? Eu vou citar conforme o meu entendimento, e não conforme está escrito literal. Mas assim, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, esse mundo é um mundo cruel, é ruim, eu não peço para que o Senhor tire eles do mundo, mas eu peço que o Senhor seja um com eles, assim como eu sou um com o Senhor. Cara, o que eu aprendi na vida? Não importa o que você está vendo, não importa o que você está ouvindo, não importa o que você está fazendo, o que importa é o motivo que está te motivando a fazer isso. Porque o problema não é o que está fora de você. O problema é o que está dentro de você. É o que você carrega. Jesus ele faz uma comparação muito interessante acerca disso, quando ele fala dos olhos serem a candeia do corpo. O que ele fala? Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. E o que ele termina a dizer é o melhor. Ele diz assim, procure saber se a luz que há em ti não há trevas. Ou seja, as pessoas podem estar enganadas, achando que há luz nelas, e não há. Entende? Então, essa reflexão diária de olhar para dentro é extremamente importante. E é o que eu faço todo dia. Todo dia eu acordar e eu dormir. Eu abro caixa e eu fecho caixa. De manhã eu abro caixa e digo, e aí, Senhor? Vamos fazer o que hoje? Quando eu termino o dia, eu digo, e aí, Senhor? Como foi o dia de hoje? O que eu preciso melhorar amanhã? Porque a vida é assim. É uma melhoria constante e incessante. Você nunca vai ser perfeito aqui nessa terra. Enquanto você viver, você está buscando aquele que é perfeito. A perfeição vai ser no grande dia. No dia em que o Senhor vier e recolher a sua igreja e separar o joio do trigo. Mas o ponto aqui é, por exemplo, se eu assisto um desenho, que nem na época quando eu era líder de jovens, e a gente assistia, por exemplo, os filmes da Marvel. Sim. Cara, quem era o nosso exemplo de Homem de Ferro? Quem era o nosso exemplo de Super-Homem? Era Jesus. Ó, tá vendo esse Super-Homem aqui? Mano, isso aqui é Jesus. E a gente ia lá e montava um sermão em cima da narrativa do filme. Porque se a gente parar para pensar, os filmes de Hollywood, eles usam neuromarketing. E eles usam o quê? Eles usam a filosofia. Eles usam a história, porque eles sabem o que é que está dentro do inconsciente coletivo das pessoas. E eles sabem que Jesus ele tem um arquétipo de herói. E quando você vai olhar para as histórias de Marvel e os roteiros de Hollywood, o que você tem? Você tem um herói, você tem os vilões, você tem os desafios, e no final, o herói vence. Ou seja, é a história de Jesus, é a história da Bíblia, é a história dos crentes. É a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eles só tiraram dali e eles colocaram nos filmes. Mas para nós cristãos, quando a gente olha alguma coisa nesse sentido, a gente diz, isso aqui é Deus.
Em tudo que a gente vê Deus. Agora, quando a gente vê uma coisa e a gente sabe que não é Deus, o que a Bíblia diz? Lá no texto de Jó, eu fiz um concerto com os meus olhos. No caso dele, é para não olhar para uma virgem. No nosso caso, a Bíblia diz para a gente não colocar coisa imunda diante dos nossos olhos, como Paulo fala a Timóteo. Então, quer dizer, a gente precisa entender que a nossa conduta, a nossa vida diária, ela precisa apontar para os céus. Ela precisa apontar para Deus. Então, se eu estou vendo uma coisa, se eu estou fazendo uma coisa, eu vou glorificar Deus através daquilo. Se aquilo não está glorificando a Deus, então isso não faz sentido para mim. Porque a Bíblia nos orienta que a gente tem que ter o nosso pensamento no alto. Pensar nas coisas do alto. Ou seja, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é justo, aquilo que é de boa fama, aquilo que glorifica a Deus, nisso pensai. Então, é uma busca constante de condicionar os nossos pensamentos a tudo aquilo que a gente faça glorificar a Deus. Seja o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, em todo o tempo, não importa o que você veja. Se aquilo vai glorificar a Deus no sentido de não tá te tirando da presença de Deus, uma coisa é fato. Você está ligado lá à televisão, você está assistindo o filme, daqui a pouco você está ali sentado com a sua mulher, com seu filho. No filme começa a vir uma cena picante. Sei lá, a mulher começa a se despir, o homem começa a se despir e começa a mostrar o corpo nu. Você vai deixar seu filho ali para assistir? Faz sentido ele assistir? Não, porque o filho tem a conotação de pureza. Então, se aquilo é impuro para o seu filho, aquilo é impuro para você. E eu não vou colocar os meus olhos naquilo que é impuro. Por quê? Quando a gente começa a se acostumar com aquilo que é errado, isso começa a se tornar um problema. Porque o errado passa a ser certo. E se o errado passa a ser certo, então aquilo passa a ser permitido para você. Se passa a ser permitido para você e é algo que não é permitido por Deus, então você está pecando. Se você está pecando, você está perdendo a presença de Deus, o relacionamento com Deus. Portanto, você vai acabar se afastando de Deus. É como um carvão, né? Uma brasa que é tirada do fogo. Ela vai se apagar. A gente não pode deixar que a nossa rotina diária, o nosso estilo de vida, nossas escolhas, nossas decisões, nossas práticas diárias, nossa diversão, nossas atividades sejam algo que nos tire da presença de Deus.